Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo vou falar sobre a implementação prática do barramento I2C no MSP430 usando a interface dedicada USCI. USCI é a sigla de Universal Serial Communication Interface. É uma interface de comunicação dedicada que implementa não só o tipo de comunicação I2C, mas implementa também SPI, UART e infravermelho. Se trata então de um dispositivo muito rico com várias funcionalidades. A gente já viu vários dispositivos no nosso microcontrolador, desde timers, contadores de tempo real, multiplicador dedicado, portas de entrada e saída, watchdog, o processador, as instruções, e agora vamos estudar mais a fundo o funcionamento de uma interface de comunicação serial dedicada. A interface de comunicação dedicada do MSP430 tem duas variantes, uma variante de tipo A e uma variante de tipo B. Na placa F5529 existem 4 unidades dessa plaquinha, duas de tipo A e duas de tipo B. Somente as de tipo B podem se comunicar no barramento I2C. Então vamos focar a nossa atenção na USCI de tipo B. As duas interfaces na placa F5529, ao conferir o datasheet, a gente percebe que elas estão conectadas nos pinos P3.0 e P3.1 para a interface B0 e P4.1 e P4.2 para a interface B1. Como o fio SDA ele é bidirecional e a conexão é em dreno aberto, não há necessidade de configurar a direcionalidade desses pinos. A direcionalidade é configurada automaticamente pela própria interface, mas você precisa ativar o bit select na configuração do GPIO. Vamos ver como funciona então a interface USCI. Vamos começar pelo gerador de clock. Então nós temos como escolha o A-clock, o SM clock e um clock externo se a gente quiser conectar num pino externo. O bit seletor é o source select, que permite então selecionarmos a fonte de clock, e esse clock interno é chamado de BR clock, ou bitrate baud rate clock. Esse bitrate é dividido por um circuito chamado um prescaler, que é na verdade nada mais do que um timer. Esse divisor vai então dividir a frequência do clock de entrada por um divisor de 16 bits. O clock vai ser exposto na linha de clock apenas se a interface estiver configurada como mestre. Então o bit MST configura a interface como mestre. A linha de dados, a linha SDA, ela está conectada da mesma forma que o clock através de um dreno aberto. Esse dreno aberto ele é bidirecional, então eu posso transmitir dados através desse buffer e posso receber dados num registro de deslocamento. Os dois registros de deslocamento são registros de transmissão e recepção. Então, quando a interface quer receber dados, ela faz a leitura e recebe bit após bit num registro de deslocamento. O ritmo que esse registro recebe os bits é dado pela linha de clock. O primeiro byte recebido é um byte especial e ele vai ser comparado com o próprio endereço da interface. Então, a gente vai ter um registro chamado I2C on address, que determina o endereço da interface. A interface só vai reagir aos bytes recebidos se o primeiro byte enviado, o byte de endereço, for o mesmo do byte do meu próprio endereço. Quando um byte é recebido, ele é carregado num registro chamado RxBuffer. É o buffer de recepção. Toda vez que esse buffer é preenchido, a gente recebe uma notificação para esvaziarmos esse buffer, ou seja, para fazermos a leitura desse buffer. Toda vez que a gente quiser transmitir, a gente pode transmitir através de um registro especial, onde vai o endereço do escravo mais o comando de read and write, e aí é enviado o primeiro dado. Depois eu passo a escrever no registro de transmissão, o TXBuffer, e aí esse buffer de transmissão vai ser carregado no registro de deslocamento para ser enviado bit após bit na linha SDA. O buffer de transmissão, ele avisa o processador que ele está vazio através de uma flag de interrupção.
A configuração dessa interface é feita através de dois registros de configuração. Eu tenho o registro de controle 0, que me permite configurar se a interface é mestre ou escravo, através do bit MST. Então, se esse bit vale 0, a interface é escravo. Se esse bit vale 1, a interface é mestre. E eu tenho também o modo de operação e se a interface funciona em modo síncrono ou não. O modo, quando é setado no valor 3, e o síncrono, quando setado no valor 1, configura essa interface para funcionar em modo I2C. O modo também pode ser selecionado para a interface operar em modo SPI de 3 ou 4 fios. Porém, neste vídeo nós estamos interessados apenas no funcionamento como barramento I2C. O registro de configuração 1 permite selecionar o clock. Então eu tenho o source select, que seleciona o clock entre a clock e a semiclock. Eu tenho o bit TR, que seleciona se a interface vai funcionar como receptor ou transmissor. Esse bit só faz sentido usar quando nós estamos operando como mestre. Quando nós operamos como escravo, esse bit é setado automaticamente pela interface. Temos aqui 3 bits, NAC, STP e STT. Esses 3 bits permitem a gente indicar para a interface que nós queremos transmitir uma dessas sinalizações. Então, se eu escrevo 1 no NAC, eu transmito o NAC. Se eu escrevo 1 no STT, significa que eu quero transmitir um start. Se eu escrevo 1 no STP, significa que eu quero transmitir um stop. Temos também o bit de reset, que ele tem um impacto muito grande na configuração. Algumas dessas configurações só podem ser alteradas enquanto o reset for 1. Eu marquei essas opções de laranja aqui, então a configuração de source select e modo só podem ser alteradas quando o reset vale 1. Esses dois registros de configuração são registros de 8 bits. Entretanto, os dois registros ocupam posições vizinhas e a gente pode acessar os dois registros de uma vez só usando o registro de configuração wide 0. Então, CTLW0, W significa acesso em words, acesso em palavras de 16 bits, faz o acesso desses dois registros de uma vez só. Então, o registro de controle 1, ele ocupa a posição menos significativa e o registro de controle 0 ocupa a posição mais significativa. Apesar do número 1, ele é o menos significativo e o registro de controle 0 é o mais significativo. Muita atenção ao usar o registro de controle em 16 bits. Na placa F5529, as máscaras de modo, mestre e síncrono são feitas pensando em acesso de 8 bits. Já na placa FR, na série FR, as máscaras são construídas pensando em acessos de 16 bits. Então, confirmem se as máscaras desses campos de acesso aqui, eles têm um formato de 16 ou 8 bits. Além desses dois registros, nós temos outros 5 registros de configuração extremamente importantes. O BRW, Bitrate Divider, ou Baud Rate Divider, é o registro que configura o divisor do clock, em 16 bits. Então, se o clock entra em 1 MB e eu quero obter um clock de 100 kHz, eu uso então um divisor de 10. O buffer de recepção e o buffer de transmissão já foram discutidos anteriormente e servem para segurar os dados que estão sendo transmitidos ou recebidos no barramento SDA. O registro I2C OA, On Address, é um registro que só faz sentido usar quando escravo, e ele é o registro que estabelece o endereço do escravo no barramento. Toda vez que o escravo receber o endereço pela linha SDA, ele vai então comparar com o conteúdo do I2C OA, On Address. Se o valor for o mesmo, ele então entende que aquela mensagem é para ele. E por fim, I2C Slave Address é um registro que só faz sentido usar quando a gente for um mestre. Ele é o valor que vai ser escrito no primeiro byte a ser enviado. Então ele significa Slave Address e é o endereço do dispositivo que queremos nos comunicar. Então só faz sentido usar esse segundo registro aqui, esse último registro, quando a gente é mestre. As interrupções da interface dedicada ao SCI são separadas, eu separei aqui em 3 classes. Aquelas que são exclusivamente de interesse do mestre, aquelas que são exclusivamente de interesse do escravo e aquelas que funcionam para ambos.
No caso do mestre, eu tenho a interrupção de arbitration lost, quando num ambiente multimestre indica que perdemos o domínio do barramento. Eu tenho também a flag de NAC, quando um NAC for recebido, ou seja, isso pode significar que ninguém respondeu ao endereço solicitado. No caso do escravo, eu tenho as flags de start e stop, STT e FG e STP e FG. Isso indica quando que o start foi recebido e quando que o stop foi recebido. A ideia disso é para você preparar os buffers de comunicação antes que a comunicação ocorra. E as que funcionam para ambos é o TX e FG e a RX e FG, a flag de transmissão e a flag de recepção. No caso de transmissão, a TX e FG indica que o buffer de transmissão está vazio e o usuário deve preenchê-lo, ou seja, deve escrever em TX-buffer. A ideia é que essa flag levanta quando o TX-buffer está vazio, então você precisa escrever em TX-buffer para finalmente abaixar essa flag. Em RX-buffer, quando essa flag levanta, indica que o buffer de recepção está cheio. O usuário deve esvaziá-lo, ou seja, deve ler o valor de RX-buffer. Então, quando o RX-buffer está cheio, você como usuário deve então ler o valor dele para essa flag abaixar. Para configurar a interface corretamente, a sequência recomendada pelo User Guide é a seguinte. Primeiro, a gente deve resetar o dispositivo, ou seja, setar o bit de reset em 1. Depois, configurar todos os registros de configuração com o reset em 1. Configurar os pinos, a direcionalidade, o pselect, etc. Por fim, limpar o bit de reset e só depois habilitar as interrupções se a gente quiser usar um paradigma de programação à base de interrupções. Essa última etapa é opcional e não é necessária se nós quisermos usar um paradigma de programação à base de pooling, à base de verificação das flags manualmente. Isso acontece porque o bit de interrupt enable, que vai dentro do registro de interrupt enable, ele é zerado quando o RST vai para 1. Então, para configurar as interrupções, o reset obrigatoriamente tem que estar em 0. Eu vou aproveitar agora esse momento para falar um pouquinho sobre a temporização dessa interface, para dizer exatamente quando que essas flags vão para 1 e como que a gente deve reagir a elas. Apenas a título de informação, no diagrama temporal que eu vou mostrar aqui, a representação de um bloquinho achurado é quando o mestre escreve na linha. Eu vou primeiro representar o mestre transmissor, então eu não vou usar esse segundo cara aqui. Vamos apenas ver como é que o mestre opera. E quando tem o quadradinho menor, então é quando o escravo escreve. O quadradinho com indicação de setinha preto é quando os bits são setados ou resetados por software, ou seja, eu no software tenho que ir lá e manualmente setar e resetar esses pinos. Quando esse quadradinho está achurado, significa que esses bits são configurados ou setados por hardware, tá? É o hardware que faz isso automaticamente para a gente. No mestre transmissor, eu vou então preparar o bit de TR para 1 e vou requisitar um start mandando STT igual a 1. Quando eu faço STTI para 1, na verdade eu estou requisitando um pedido de start. Pode ser que o barramento esteja ocupado por algum outro mestre. Então, essa interface ela fica observando para quando o stop acontecer, ela oportunamente vai lá e pega o barramento para ela para mandar o start. Então, quando eu dou start, é bom esperar o TX e FG ir para 1 para saber que o start foi de fato enviado. Logo em seguida, o endereço do escravo slave address é enviado junto com o comando de write. Em seguida, o barramento de clock fica travado em 0, o SL é mantido em 0, até eu escrever no TX-buffer. Então, somente quando eu escrevo em TX-buffer que eu vou liberar o último ciclo do clock, e é justamente o ciclo de acknowledge. Para saber se o escravo respondeu com acknowledge ou não, eu preciso escrever em TX-buffer para destravar esse nono ciclo. Aqui podem acontecer duas coisas. O escravo pode responder com acknowledge ou com NAC. Se o escravo responder com não acknowledge, o NAC, a própria interface vai fazer o bit de STT ir para 0. Lembra que eu setei ela aqui, a interface fez ela ir para 0. O bit de NAC e FG vai para 1, indicando que houve um NAC. E o TX e FG que foi setado em 1, pedindo para eu escrever no buffer de transmissão, vai para 0, indicando que a transmissão terminou e eu não preciso mais enviar nada porque o escravo não tem ninguém escutando nesse barramento. Nesse momento, eu sou obrigado a pedir um stop, então eu peço escrevendo 1 no bit de STP. E aí o stop é enviado, e quando o stop é enviado, esse mesmo bit de STP aqui vai para 0. Se eu recebo um acknowledge,
esse acknowledge faz o STT que eu pedi para 1 aqui, faz o STT ir para 0. Essa flag de TX e FG vai para 1, indicando que o buffer foi carregado na linha nesse momento, e agora o buffer está vazio, porque a informação que eu tinha escrito no buffer de transmissão está no registro de deslocamento, sendo enviado bit por bit pela linha serial. Agora vem a pergunta, qual que é o momento correto para eu verificar se houve um acknowledge ou um NAC? É justamente nesse ponto, aqui ou aqui. A configuração comum que existe entre essas duas condições é verificar que o start foi efetivamente para 0. Perceba que essa é uma condição igual entre os dois casos aqui. Eu poderia, se eu quisesse, esperar um NAC, mas se eu esperasse um NAC, eu ficaria travado indefinidamente até o NAC acontecer. E se o NAC não acontecesse, eu não perceberia que a comunicação está continuando. Então eu preciso observar o STT ir para 0. Para fazer isso, então, eu uso uma trava de execução, olhando o registro de configuração, e aqui eu estou usando o registro de configuração de 16 bits, esperando o TX STT ir para 0. Enquanto essa condição, enquanto o STT que está dentro desse registrador aqui, enquanto ele vale 1, essa flag, essa condição é verdadeira e a trava fica parada aqui. Quando o STT vai para 0, eu destravo e sigo em diante. Em microcontroladores da série FR, que usam a interface USCI avançada, Enhanced USCI, essa condição ela não funciona muito bem. Eu recomendo usar uma condição de trava de execução mais elaborada, que é a seguinte. Eu vou esperar ou o TX e FG acontecer, ou o NAC acontecer. A primeira que acontecer, eu destravo e sigo em diante. Então, na verdade, eu estou esperando ou essa condição aqui. Então essa verificação aqui de baixo funciona para todas as plaquinhas da Texas que eu já testei. Essa de cima aqui não necessariamente funciona. Então nessa condição de cima aqui, você percebe a inversão com a exclamação, invertendo o valor da flag enquanto ela for 0. Se isso aqui é 0, a condição vira verdadeira e eu fico travado enquanto ela for verdadeira. Essa aqui também faço a mesma coisa, enquanto ela for 0, a condição é verdadeira, então se os dois são verdadeiros, a condição fica travada aqui. Quando uma dessas duas flags vai para 1, a condição vai para 0, e esse E lógico aqui faz com que a expressão inteira vá para 0, e aí eu destravo e sigo adiante. Para os próximos bytes a serem enviados na linha, eu preciso então aguardar o TX e FG. Então essa flag aqui, ela me permite aguardar quando o buffer de transmissão estiver vazio para eu preencher e continuar enviando. A última transmissão ocorre quando eu peço um stop. Então, para requisitar a parada, eu tenho que mandar o STP igual a 1 enquanto a interface estiver transmitindo o último byte que eu quero transmitir. Quando eu faço isso, a interface vai esperar o último ciclo de acknowledge para mandar o stop. E aí o bit que eu setei de STP igual a 1 vai ser zerado por hardware automaticamente quando o stop for efetivamente enviado. Se eu quiser, eu posso, em vez de pedir um stop, pedir um restart. E o restart é feito configurando a interface, o TR, o bit TR como transmissor ou receptor, caso eu queira enviar ou receber, e puxando o STT para 1. Então aqui eu tenho a opção de ou pedir um stop ou pedir um restart, mudando a direcionalidade do fio. Então se eu quiser virar um receptor eu posso, se eu quiser continuar como transmissor eu também posso. E se eu quiser mudar o endereço do escravo, então basta mudar o endereço do escravo antes de pedir o STT. Quando eu peço stop, a comunicação ainda não terminou. Ele continua transmitindo o último byte e só então manda o stop. Para eu identificar quando o stop foi efetivamente enviado, eu preciso então verificar e colocar uma trava de execução esperando o STP ir para 0. Para isso eu uso uma trava de execução no registro de configuração esperando o STP ir para 0. Então eu seto esse bit, espero ele ir para 0 para depois continuar a execução. De maneira semelhante ao exemplo anterior, eu posso usar o MESC para receber dados de um escravo. Para isso, eu vou configurar o bit de TR igual a 0 e setar o bit de STT. Quando eu requisito um start como receptor, a interface vai mandar o start, vai mandar o endereço do escravo e vai mandar o bit de read. Logo em seguida, o escravo vai responder com acknowledge ou com NAC. Eu posso identificar se uma dessas condições aconteceu olhando para o STT igual a 0 após a comunicação. Em seguida, depois do ACK ou NAC, a interface, o escravo, vai começar a mandar os dados.
Eu só posso receber os dados, então, depois que a interface recebeu um byte completo. Nesse momento, a flag de recepção vai para 1, e aí eu faço a leitura desse buffer para zerar essa flag. Ao final da comunicação, quando eu quiser parar de receber dados do escravo, eu tenho que enviar um NAC. Para enviar um NAC, a interface faz isso automaticamente quando eu peço um stop. Então, durante a recepção do último byte, eu seto o bit de STP para 1 e espero terminar aguardando o STP para 0. Então, só depois disso que eu faço a leitura do RX Buffer. Uma outra forma de parar a comunicação ou mudar a direcionalidade do fio é você pedir um restart. Então, ao invés de pedir um stop, você pede o STT igual a 1 para mandar um novo start como transmissor ou receptor. Nesse caso, você pode até mudar o endereço do escravo mudando o I2C Slave Address. Como é que eu faço para mandar apenas um byte? Se eu quiser mandar um byte apenas, eu preciso mandar um STP aqui, durante a recepção do primeiro byte. A única forma de detectar isso é efetivamente esperando o STT ir para 0 para detectar esse momento, e depois que esse momento passou, então eu peço o stop, o STP, igual a 1, antes de receber o primeiro byte. Quando eu recebo o primeiro byte, a flag de recepção vai para 1, eu faço a leitura desse byte e o stop foi enviado, então eu vou parar a comunicação. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais sobre os conceitos da interface dedicada ao SCI. Vejo vocês no próximo vídeo.